Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou feliz e agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me concede de voltar ao estado de Rondônia. Já estava com saudades. Na verdade, esse tempo tenebroso que todos nós enfrentamos, e eu creio que ele já está acabando em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus permitiu tudo isso para que algumas coisas acontecessem, dentre elas revelar, manifestar talentos, coisas que estavam escondidas, e eu falo de coisas boas. Por que o senhor diz isso, pastor? Um dos pais da igreja, chamado Atanásio, ele disse que na adversidade nós manifestamos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Toda crise é, na verdade, a plataforma, o útero de grandes avivamentos. Os maiores avivamentos da história foram precedidos por grandes crises. Deus é especialista em fazer brotar mananciais de água em pleno deserto. Deus é especialista em fazer coisas inimagináveis em ambientes completamente impróprios, inadequados. Você quer ver um detalhe? Um tempo de grande perseguição, um homem com 86 anos, uma idade considerada imprópria, num lugar chamado Ilha de Patmos, costa do Mar Egeu, uma ilha cheia de rochas, que para lá eram enviados aqueles que se opunham à religião, ao panteísmo, ao sincretismo e ao próprio César. Era enviado lá para morrer. E quando alguém pensava que este homem ia morrer naquele lugar, o que é que Deus faz? Deus abre o céu e mostra o céu por dentro para João, e ele escreve o livro das revelações. Então, nos momentos mais difíceis, Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias. Deus está levantando pessoas que você jamais imaginaria que elas têm o talento que têm. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Minha gratidão, primariamente a Deus e a este amigo, pastor André Luiz, sua família, irmã Daniela e todos os seus filhos, a família querida por mim, pela minha casa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor André, sua família, seu ministério, e eu muito obrigado por me honrar trazendo aqui para cooperar com vocês no tocante à palavra de Deus. Eu estou vendo aqui o George, né? Eu perguntei, cadê aquele do teclado? Ele está ali, ele, o George. Deus abençoe, George, muito bom revê-lo. Eu fiz muitos amigos aqui em Ariquemes, né? Inclusive o querido e saudoso pastor Nelis, com quem eu tinha uma comunhão. Quantas vezes eu não preguei aqui, sempre, às vezes ia na casa dele almoçar com ele, não era isso, pastor? Ele pedia para mim lá, eu almoçava lá com ele lá, e nós sentimos muito, mas eu tenho certeza que ele foi porque chegou o tempo, Deus o tomou, né? E seja glorificado Deus na vida dele. E tantas outras pessoas que eu estou vendo aqui, Cristiano Rachi, que está aqui, veio me ouvir. Deus abençoe sua vida de forma especial, um servo de Deus também. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Nos Antigos Testamentos, livro do profeta Joel, capítulo 2,
versículos 28 e 29. Quando o pastor André falou comigo que o pastor Eduardo Lopes não poderia estar, eu perguntei qual seria a temática que ele falaria. Longe de mim querer achar que eu vou falar no mesmo patamar que ele, de forma alguma. Mas eu peguei só o título do que ele iria falar e rabisquei algumas coisas aqui, trouxe para transmitir aqui a vocês. Eu espero que seja para a sua edificação. Eu tenho certeza que será. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, e naqueles dias derramarei o meu espírito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Augustinho de Hipona disse que este livro não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, e sim de Atos do Espírito Santo. Que a ingerência deste livro, ou neste livro, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo do primeiro capítulo até o último. A virtude é dele, o poder é dele, a manifestação é dele. Quem guia é ele, quem orienta é ele, quem leva é ele, quem traz é ele, quem abre a porta é ele, quem fecha a porta também é ele, o revestimento é dele. Então, tudo que você vai ver aqui diz respeito ao Espírito Santo. Capítulo 2 do livro de Atos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Diga amém. Sente-se, por gentileza. Eu vou suplicar a preciosidade da sua atenção para nós meditarmos um pouco dentro da proposta que eu trouxe para vocês na noite de hoje, sobre o que nós chamaremos de a história do pentecostalismo, ou do movimento pentecostal que incendiou o mundo de uma forma extraordinária. O título que eu vou falar amanhã pela manhã é outro, tá bom? Esse aqui é o que eu mais ou menos meditei sobre o que seria passado para vocês aqui por parte do pastor Eduardo Lopes. E eu comecei a pensar neste assunto enquanto eu estava aqui vendo vocês cantar e adorar a Deus. Eu vi que é um seminário, é um tempo de aprendizado, de edificação, de crescimento, mas esse seminário aqui, se jogar um pouquinho de gasolina aqui, irmão, do jeito que eu estou vendo aqui, o negócio aqui incendeia mesmo, pega fogo mesmo. A gente lendo a Bíblia e o povo está dando glória a Deus e aleluia, falando língua estranha. Fazia muito tempo que eu não via isso. O quê? O povo dando glória a Deus na leitura do texto bíblico. Tem lugar por aí que para o povo dar glória a Deus, o pregador tem que fazer pirueta, firula.
Aqui é Rondônia. Eu gostei desse aí, viu? Aqui é Rondônia. Aqui não precisa de firula, não precisa inventar coisa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Isso para mim é avivamento. O Brasil está enfrentando, vivendo um grande avivamento. Eu tenho percebido uma coisa, pastor André, nesses últimos tempos, precisamente depois deste aperto que nós enfrentamos, está havendo um despertamento muito grande da parte de jovens por escola bíblica, seminário. Eu acho que essa aqui já deve ser a terceira ou a quarto seminário, escola bíblica de jovens, que eu estou ministrando nesse final de pandemia. Isso para mim é avivamento, é sede pela palavra de Deus, é desejo por ouvir a palavra de Deus. Não há um avivamento maior do que esse. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para nós dedicarmos ou devotarmos aqui um tempo de meditação com base no que nós acabamos de ler. Vocês me acompanharam aqui, leram comigo, que nós lemos dois textos, ou partes de dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro nós lemos no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, e o segundo nós lemos no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. O que nós vemos na verdade aqui é Joel, ou Deus através de Joel, fazendo uma promessa, e essa promessa ela vai cumprir-se lá no capítulo 2, é tanto que quando você pega o verso 1 do capítulo 2, o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Esse termo pentecostalismo, ou dia de Pentecostes, na verdade é um termo idiomático que nós usamos a partir de Atos 2. Quando você pega o que está lá em Joel capítulo 2 e verso 28, você vai ver aí uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia Sagrada. Você sabe que a Bíblia é o livro das promessas. Existem 8.810 promessas na Bíblia. Interessante que a grande maioria, 75% destas promessas são destinadas de Deus para o homem. Então, a Bíblia é o livro das promessas. Deus é o Deus das promessas. Deus é especialista em fazer promessa e mais ainda em cumprir promessa. Ele é cumpridor de todas as promessas, diferente de pessoas que às vezes tomadas por um surto emocional, às vezes empolgadas, fazem promessas. Deus não. Deus, quando faz uma promessa, ele faz a promessa já sabendo o cumprimento dela, já sabendo que ele vai cumprir aquela promessa. Ele é cumpridor das promessas. Eu costumo dizer que no tocante a promessas de Deus, elas são infalíveis. Infalíveis porque são advindas de um Deus infalível. Significa dizer que Deus nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Eu gosto de dizer que promessa de Deus não mofa, promessa de Deus não enferruja, promessa de Deus o rato não rói. Se Deus prometeu, fique tranquilo que ele vai cumprir. Quando você abre a Bíblia no livro de Números, capítulo 22 e capítulo 29, versículo 13, você vai ver ele dizendo que 23 e 13, você vai ver ele dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falando Deus não acontecerá, e prometendo Deus não se cumprirá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 56, ele diz: bendito seja o Deus que deu repouso ao seu povo Israel, porque toda boa palavra que ele falou à sua casa, nenhuma caiu por terra, e toda promessa que ele fez, ele a cumpriu. Se você pegar o Salmo 119, especificamente o versículo 162, você vai ver o salmista dizendo: alegro-me mais nas tuas promessas do que quem achou grandes
tesouros. Se você ler Lucas 1:37, o que está escrito lá é: porque para Deus nada é impossível, mediante as suas promessas. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4 e verso 20, Paulo fala sobre Abrão. Aí Paulo diz assim: Abrão não duvidou por incredulidade da promessa, porque ele tinha plena convicção de que aquele que fez a promessa, verso 21, é poderoso para cumprir. Se você ler Hebreus capítulo 10 e verso 36, o que o escritor aos Hebreus diz é que nós devemos perseverar, esperar, até a promessa ser cumprida. Mas vós tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Agora, o texto áureo da promessa, do cumprimento da promessa, está em Hebreus capítulo 10 e verso 23. O que é que está escrito lá, pastor? Guardemos firmes a confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa, aí eu vou fazer um parafrásio aqui no versículo: o que fez a promessa não é de baixo, o que fez a promessa não é homem, o que fez a promessa não é fraco, o que fez a promessa não é limitado, o que fez a promessa não é pobre, o que fez a promessa não é infiel, o que fez a promessa, ele é do céu, o que fez a promessa, ele é Deus, o que fez a promessa é glorioso, o que fez a promessa nunca falhou, o que fez a promessa se empenhará em cumprir. Deixa eu perguntar aqui, só para desencargo de consciência: quem aqui tem uma promessa da parte de Deus? Segure as duas mãos lá em cima, por favor. Eu tenho uma palavra para lhe dizer: fique tranquilo, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Você crê nisso? Glorifique o nome dEle neste lugar. Então a promessa feita por Deus aqui através de Joel, e como lhes disse, se você for estudar o contexto em que Joel estava, era um contexto de crise, uma bancarrota sem precedentes. Joel estava experimentando um tempo de muita dificuldade. Aí Deus instrumentaliza Joel, faz dele um canal. E a palavra profetizada através de Joel é: derramarei. Aleluia. O que eu acho interessante é que o que aparece aqui, quando ele faz alusão ao que desceria lá em Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, e ele diz que seria em forma de derramamento. Ele diz: derramarei. Por que é que ele diz isso aqui? Ele está dizendo que o Espírito Santo, que até então era dado sob medida, se você fizer uma análise no Antigo Testamento, você vai perceber que quando Deus queria livrar uma nação, quando Deus queria livrar um povo, quando Deus queria livrar alguém, Deus apropriava-se de uma pessoa, o Espírito Santo descia sobre aquela pessoa, cumpria aquilo que lhe apraz. Depois que o Espírito Santo realizava a obra, voltava. Ou seja, o Espírito Santo vinha, usava aquele que seria o libertador, e depois o Espírito Santo voltava. Aí Deus diz assim: naquele dia vai ser diferente. Ele descerá, mas não mais para voltar. Só que tem um detalhe: também não será sobre uma pessoa só. Então eu vou precisar fazer algo como que água derramada. Se você ler Isaías capítulo 40 e verso 4, o profeta vaticinou dizendo: e há de ser que derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, e o meu espírito sobre a tua posteridade.
posteridade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então não será mais no conta-gotas, não será mais uma gota só do Espírito Santo. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que você vai ver sendo profetizado em Joel capítulo 2 e verso 28. E cumprindo-se lá em Atos 2, na verdade é um derramamento do Espírito. A partir daí, nós começamos a entender uma ação do Espírito Santo, e isto foi chamado de o dia de Pentecostes. Mas pastor Adriano, qual a história do pentecostalismo? Deste termo idiomático que nós usamos muitas vezes. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, e eu quero aqui partilhar com vocês. Falar sobre o movimento pentecostal é, na verdade, falar sobre a nossa história. Deixa eu dizer mais uma vez: falar sobre o movimento pentecostal é falar sobre a nossa história. Por que a nossa história? Porque nós somos pentecostais. Como assim? Nós acreditamos na evidência dos dons espirituais. O cessacionismo, ele passa longe daqui. Nós somos continuistas. Nós não somos daqueles que dizem que no Antigo Testamento cessou, no Antigo Testamento acabou. Não, nós acreditamos na evidência dele até hoje. E eu tenho certeza que antes de terminar este seminário, até segunda-feira, vidas serão restauradas, renovadas e batizadas com o Espírito Santo. Quem acredita que jovens sairão daqui renovados, e jovens que nunca falaram em línguas estranhas terão uma experiência extraordinária na sua vida? Deixa eu ver se eu estou falando aqui para quem crê. Então, falar sobre este assunto é, na verdade, falar sobre a nossa história, é falar sobre o nosso lar. Escute aqui: quando nós falamos de pentecostalismo, nós acabamos instigando, nós acabamos, de certa forma, provocando algumas pessoas. Este é um termo que, na verdade, incomoda. O que nós mais estamos vendo nesses últimos dias são pessoas fazendo chacotas do pentecostalismo, ou dos pentecostais. E por que é que nós precisamos estar atentos para isso aí? Por quê? Muito do que se tem dito no nosso meio como os pentecostais, ou igrejas pentecostais, na verdade não tem nada a ver com o mesmo. Exemplos: nós vemos ultimamente a deturpação, a destruição, a deterioração deste termo. Se aquilo que alguém chama de pentecostalismo clássico, e o que seria o pentecostalismo clássico, ou pentecostal clássico, é exatamente aquele que crê na evidência, na chama dos dons espirituais, no falar em línguas estranhas, o fenômeno que a teologia chama de glossolalia, outros glossolalia. Então, isso, infelizmente, acabou atingindo o que nós chamaríamos de patamares do ridículo, do esdrúxulo, ou até objeto de chacota. Por quê? Vocês já devem ter recebido por aí muitos vídeos nos seus WhatsApps de movimentos que estão surgindo por aí, extravagantes, coisas exageradas, que na verdade começa a beirar a desordem, a bagunça, saindo completamente daquilo que nós aprendemos. Aí eu volto a falar o que eu falei no início. Uma das coisas mais belas que existe no pentecostalismo é aquele processo natural. O que é que o senhor chama de processo natural, pastor?
é quando não há forçação de barra, é quando não precisa inventar coisa, é quando não precisa de floreio. Como assim? Na medida em que você fala de Jesus, na medida em que você fala da Bíblia como ela é, na medida em que você é fiel ao que está na Bíblia Sagrada, ao texto sagrado, sem precisar de pirotecnia, sem precisar de manipulação, sem precisar de shows baratos para tentar mexer com o emocional do povo. Aí você vai falando naturalmente e você começa a ver, sabe o que? O meu coração ferve com palavras boas. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? O pentecostal, irmão, clássico, verdadeiro, ele não precisa de muita coisa, ninguém precisa mexer com ele ou manipular ele. É só falar da Bíblia, é só falar de Jesus, é só falar do céu, é só falar da glória de Deus, que ele automaticamente vai adorar. É aquilo que o salmista disse. O que, pastor? O meu, repita comigo, o meu, mais forte, o meu coração ferve com palavras boas. Não precisa de invenção, é só ser simples, mas ser bíblico, e o resto Deus faz. Porque se a palavra não fizer, não serei eu a fazer. Se a palavra não encher, eu não consigo encher. Se a palavra não trouxer para você avivamento, não serei eu a trazer. Ei, nós vamos jogar por terra tudo aquilo que alguém tentou trazer para estragar a beleza do pentecostalismo. Por quê? Porque o nosso coração ferve, 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 ferve com palavras boas. Aí eu digo que, lamentavelmente, devido a essas coisas, o movimento pentecostal tem sido alvo de uma apatia muito grande, injusta. São críticas ferrenhas, oriundas de igrejas consideradas mais tradicionais ou históricas. Eu já vi coisas, eu não vou citar nomes aqui deles, ainda que eles nos seus vídeos falam abertamente das nossas igrejas, mas o pouco que eu aprendi sobre ética e moral faz com que eu me prive de expor pessoas falando ou pronunciando seus nomes. Mas eu poderia citar um punhado de nomes deles aqui, de termos esdrúxulos que eles usam para os pentecostais. Eu sei que nós acabamos pagando o preço e sofrendo, ou de certa forma sendo achincalhados, por causa de um grupo de irresponsáveis. Eu fico vendo por aí, esses dias me mandaram um vídeo de uma igreja que se diz pentecostal, e os camaradas lá, desde os homens às mulheres, eles usam umas batas, e fica rodando enquanto outros estão batendo aquela batucada frenética e desesperadora, e as pessoas entram em um estado de transe. Eu nunca esqueço que quando eu cheguei em Brasília, eu fazia pouco tempo que tinha chegado em Brasília, alguém me chamou para ir numa igreja lá em Brasília, que fica numa região lá conhecida como Ceilândia, um bairro muito conhecido lá de Brasília, muito grande, muito populoso. E me falaram que o nome da igreja era Igreja do Amassa Barro. E eu fui lá para ver aquele negócio lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado. Primeiro, a igreja não tinha bancos, era um tapete só no meio da igreja, no fundo da igreja. Tinha 4 ou 5 pessoas batendo nos tambores e aquelas chamadas músicas de corinho de fogo, tocando num som, e pessoas rodopiando. Eu vi uma mulher pegar um camarada de quase ou mais de 100 quilos, colocar ele nas costas, dar um rodopio com ele, joga ele em cima de uma porta que
a maçaneta lá da porta lá, pegou nas costas dele, que ficou um vergalhão. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei assustado. E pasmem vocês, eu estava na porta da chamada igreja de braços cruzados, e chegou uma mulher que ela trazia nos pés um monte de trapos velhos que ela arrastava. Ela chegou perto de mim, olhou para mim e disse: descruze os braços. Mas ela não falou com educação, me pedindo com educação, ela veio com autoritarismo. E eu confesso um erro, um pecado para vocês. Eu tinha acabado de chegar no Nordeste, eu estava bem recente lá em Brasília. Sabe como é que é nordestino? Nordestino não leva desaforo para casa. Aí ela parou na minha frente e disse: descruze os braços. Eu falei: eu não. Aí ela disse: você vai ter que descruzar. Eu falei: oxe, ninguém manda em mim não, minha irmã. Eu não estava dentro não, eu estava do lado de fora. Ela falou: ou você descruza os braços, pasmem vocês, ou eu vou enfiar a mão na sua cara. Quando ela falou aquilo, eu falei: como? Ela disse: eu vou enfiar a mão na sua cara se você não descruzar os braços. Quando eu não era crente, lá perto da escola onde eu estudava, lá em João Câmara, no Rio Grande do Norte, tinha um centro de macumba. E de vez em quando eu ia lá para comer bolo e beber refrigerante. Aí alguém dizia: não vai não, que aquilo lá é dos demônios. Eu falei: rapaz, eu como bolo, bebo refrigerante, volto para casa e está tudo certo. E eu me lembro que quando eu chegava naquele centro de macumba lá, você não pode cruzar os braços, porque se cruzar os braços, segundo eles, o santo não desce. Eu olhei para ela e falei: peraí, me diga uma coisa, quer dizer que eu não posso estar de braço cruzado aqui? Por quê? Eu só vi isso no centro de macumba. Ela falou: eu vou repetir, ou você descruza os braços, ou eu meto a mão na sua cara. Aí eu não aguentei, e depois até, na verdade, eu até tive que pedir perdão a Deus. Eu olhei para aquela mulher e falei: é a senhora e mais quantos para meter a mão na minha cara? Ela disse: como é que é? Eu disse: se a senhora fizer isso aqui, vai dar um problema grande aqui. Isso aqui vai ficar complicado, porque ninguém nunca meteu a mão na minha cara e não vai ser a senhora. Para finalizar a história, eu fui embora dali horrorizado com aquilo. Você sabe o que é que está acontecendo? Como é que isso começou? Isso começou com essa coisa do culto alternativo. Parece que aquilo que eu chamo de síndrome de Jeroboão II. Quando Jeroboão começou a tirar o centro do culto, era o que? Era só Deus, o culto era monogâmico. Aí o que é que ele fez? Começou a trazer objetos para dentro do culto. Tem lugares que você chega por aí, é o chamado proselitismo judaico. Eu já cheguei em igrejas que eu preguei com várias luzes em cima de um candelabro que tinha em cima do púlpito. O pastor coloca um negócio na cabeça, o talite, que pode perguntar o significado do talite, que ele não sabe o que significa o talite. Ele acha bonito, ele acha que a figura da cultura israelita, os objetos da cultura de Israel, aquilo ali vai causar um efeito mágico, que não é nada disso. Primeiro, quando você traz para dentro do culto pentecostal, seja lá o que for, objetos do culto de Israel, você está anulando o sacrifício de Jesus, porque tudo aquilo ali no Antigo Testamento é sombra que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Ei, eu não preciso da cultura deles, eu não preciso dos costumes dele, eu precisei unicamente, sabe de quê? De João capítulo 19, verso 30. O que é que acontece lá, pastor? Ele está com os braços estendidos e ele fala uma palavra. Qual é a palavra que ele fala? Tetelestai. O que é que quer dizer tetelestai? Eu paguei a conta, eu rasguei o edito contrário, o sacrifício está realizado. Você não precisa de objetos, você não precisa de patuás, você não precisa de ponto de contato. O que você precisa é de um coração contrito e quebrantado. Este Deus não desprezará. Quando ele deu o brado no Calvário, dizendo tetelestai, cumpriu-se o que está lá em Gênesis 3:15, que a teologia usa um termo no latim, proto-evangelho, ou primeiro evangelho que foi pregado, está lá em Gênesis 3:15.
E o que é que diz lá? Da descendência da mulher sairá um, e este pisará a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. Agora, sabe o que é que eu acho interessante nesse texto? É que quando ele disse tetelestai, ele disse: eu ofereci o sacrifício único e perfeito. A propiciação por todos os pecados está concluída. Quando a Bíblia diz que ele entregou o Espírito e reclinou a cabeça, a Bíblia diz assim: e o véu do templo rasgou-se. E o véu do templo rasgou-se. Sabe o que é que eu acho interessante no texto? É que o verso diz assim, ó: rasgou-se de alto, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque se tivesse sido de baixo para cima, era coisa do homem, da religião. Era o que, pastor? Era Babel. Aleluia. Babel era o esforço de baixo para cima. Babel era o homem querendo usar a sabedoria para construir, para chegar de baixo para cima. Calvário é Deus dizendo: não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É de cima para baixo. Como assim, pastor? Quando ele rasgou o véu de alto a baixo, ele está dizendo: eu devolvo a comunhão, eu devolvo a alegria, eu devolvo o que o homem perdeu lá no jardim do Éden, eu devolvo. E tem um detalhe: a partir daqui, não precisaria mais de rituais, não precisaria mais de liturgia, não. A partir do véu, do momento em que o véu rasgou-se de alto a baixo, era em qualquer lugar. Não entendi, pastor. Você vai ser um pentecostal em qualquer lugar. Não precisa mais criar uma ambientação. Essa coisa do ambiente é boa, que propicia uma atmosfera, sim, mas não está restrito só a isso. Ei, é você dentro do carro, sozinho, falando língua estranha e glorificando a Deus. É você lá em casa, na sua casa, aleluia, lá no tanquinho não, né? Naquela máquina sofisticada, esperando a roupa ser lavada lá e glorificando e exaltando o nome de Jesus. É na igreja, é no trabalho, é na rua, é em qualquer lugar. Por quê, pastor? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Olhe para quem está do seu lado aí, por gentileza, com muita educação. Diga para essa pessoa: é só se você não quiser. Se você não sentir, se você não adorar, se você não glorificar, se você não for cheio, o problema é seu. Porque depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, não tem mais separação. Se eu soubesse cantar, eu não tive o privilégio de cantar. Eu sou desafinado até para dizer bom dia. Eu e o pastor André, vamos formar uma dupla. Giló e Jurubeba, a dupla amargura. Pensa num cara desafinado. Mas se eu soubesse cantar, eu queria cantar pelo menos aquele refrão: e o véu que separava já não separa mais. E o quê? E fazer teu nome grande e te dar o louvor para estremecer este lugar. Para quê?
Aleluia. Aleluia. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Chama o Acandaraçai. Meu Deus. É por causa disto e de outras coisas mais que nós precisamos conhecer a história do movimento pentecostal. Eu sei que eu estou longe de trazer aqui para vocês tudo sobre este movimento que incendiou o mundo inteiro. Até porque não só me faltaria tempo, mas conhecimento também. Mas conhecer a história deste movimento é indiscutível. E é o primeiro passo, não só para uma prevenção, como também para nós, através de nossas ações e comportamentos, remediarmos os excessos que faz parte deste movimento e apatia dos que estão de fora. Além disso, todo o movimento pentecostal tem o desafio, o grande desafio, o belo desafio. Qual desafio, pastor? Deixar, transmitir e deixar o quê? O seu legado. Para isso nós precisamos saber de onde viemos, quem somos e no que nós cremos. Quando você está munido da historicidade, quando você luta pelo conhecimento, isso vai dar para você autoridade. É como se você tomasse uma vacina e a vacina criasse uma imunidade. Para quê, pastor? Para um possível ataque lá na frente. É por isso que a Bíblia diz de forma assertiva: o meu povo erra por falta de conhecimento. Nunca esqueça de um detalhe: conhecimento não ocupa espaço. Se você puder adquirir conhecimento, faça isso. Tenha muito cuidado com aquilo que você vai ler, principalmente diante deste arsenal que nós temos aí na internet. Está tudo aberto. E tem muita coisa que pode causar males. Tem muita coisa que na verdade é veneno na panela. E você precisa ter muito cuidado no que diz respeito à busca do conhecimento. Faça isso, mas faça isso buscando referenciais. Procure pessoas que já têm um certo know-how de leitura, de conhecimento, de bagagem, e consulte. Procure os seus referenciais. Faça uma triagem daquilo que você vai ler, daquilo que você vai pesquisar. Procure saber a fonte. Procure saber de onde vem, a origem. Quem falou aquilo ali. Não é o que falou, é quem falou. É muito importante. Mas o meu conselho para você, moça,
e rapaz, você precisa munir-se de conhecimento. Você precisa de graça, sim. Você precisa ser incendiado, sim. Você precisa da glória, sim. Mas você precisa também crescer em conhecimento. A recomendação é: crescei em graça e em conhecimento. Porque conhecimento sem graça é legalismo, mas graça sem conhecimento é fanatismo. Há quem diga que uma certa vez alguém Moody, o maior ganhador de almas, subiu em um barquinho para atravessar um córrego, um lugar para onde ele ia, ou ele queria chegar do outro lado. Quando ele subiu no barco, a pessoa que estava segurando os dois remos chamou a atenção dele, porque no remo do lado direito estava escrito graça, no remo do lado esquerdo estava escrito conhecimento. Aí Moody era um visionário. Ele perguntou: por que é que você escreveu graça do lado direito e conhecimento do lado esquerdo? Ou podia ser do lado esquerdo graça e do lado direito conhecimento. Ele falou: eu vou lhe mostrar através da ação. Ele soltou o remo da graça e remou com o remo do conhecimento. O barquinho começou a girar só de um lado. Ele soltou o remo do conhecimento e remou com o remo da graça. O remo começou a girar do outro lado. Quando ele pegou os dois remos, graça e conhecimento, e começou a remar, o barco aprumou e seguiu no rumo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, eu oro e faço votos para que Deus, moça e rapaz, encha a sua vida, mas encha até transbordar da sua glória, mas que não lhe falte a destreza do conhecimento, não lhe falte a ousadia do conhecimento. É por isso que a minha recomendação para você é: mergulhe no conhecimento da Bíblia Sagrada, procure bons livros para você ler, para você estudar. Sabe para quê? Para que quando o diabo vier contra você, lá naquela faculdade que você vai enfrentar, lá naquele centro universitário, olha para cá, doutrinado por uma cartilha marxista cultural, que tenta acabar com valores extraordinários de família e igreja, você vai ter duas coisas lá: você vai ter fogo e você vai ter conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor, para incendiar aquele lugar. Eu estou ficando muito assustado nesses últimos tempos. Quando eu estava chegando, eu estava conversando com o pastor André e a esposa dele, a irmã Daniela. Eu estava falando sobre um moço que o filho dele estudou até passar numa faculdade federal, até entrar numa faculdade federal. Um menino talentoso, cheio de Deus, mas não demorou muito para o ambiente mudar ele, mas mudar completamente, a ponto dele passar a duvidar de Deus. Eu estava agora, semana passada, num estado do Brasil, pregando numa escola bíblica de jovens, como eu lhes disse aqui no início. Aquela escola bíblica foi tremenda como essa aqui. No final da escola bíblica, eu não sei, eu nunca tinha visto isso numa escola bíblica de jovens. Eu fiz o convite para ver quem queria aceitar Jesus, e 51 jovens aceitaram Jesus naquela noite. Eu fiquei assustado, eu falei: mas como isso? Aí depois eles me falaram: não, pastor, nós nos encarregamos de cada um trazer um amigo, e nós pagamos a inscrição deles, e eles vieram para assistir a escola bíblica e aceitaram Jesus. 51 jovens aceitou Jesus. Um pastor que estava me levando, me buscando no hotel, para a igreja, fazendo aquele traslado, ciceroneando-me lá. Quando eu entrei no carro, nós estávamos indo para o hotel, e ele baixou a cabeça. Eu percebi que ele não estava bem. Eu falei: está tudo bem com o senhor, pastor? Ele falou: eu preciso lhe confessar que eu não estou bem, pastor Adriano. Eu falei: o que é que está acontecendo? Ele disse: eu tenho 3 filhos. Um rapaz que está no exército, muito bem, graças a Deus. Uma outra filha que
casou-se recentemente, concluiu a universidade dela, está bem demais. Mas pastor, a minha filha mais nova, uma menina criada na igreja, pregadora, conhecedora da Bíblia Sagrada, nunca perdeu nenhum evento da igreja. Ela foi para a universidade, pastor. 8 meses depois eu comecei a perceber um comportamento estranho na minha filha. Minha filha começou a chegar tarde da noite em casa, começou a criar resistência com a igreja. Eu comecei a perceber que ela estava ingerindo bebida alcoólica. Eu fui falar com ela, o grau de irritabilidade dela estava acima do normal, ela começou a me enfrentar. E para piorar a situação, pastor, eu vou usar um termo aqui, sem precisar ser tão claro. A minha filha mudou o uso natural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, que está lá em Romanos. Isso foi o pior para a nossa família. Minha filha saiu de casa, sem dar notícias para ninguém, sem querer contato com ninguém. Foi morar com outra moça. E todos os dias nós nos desesperávamos, querendo saber notícia da nossa filha. Aquele homem chorava. E eu me emocionei muito também, porque eu tenho 2 filhos. O Guilherme, que vai completar 16 anos agora em dezembro. Dezembro na minha casa é festa. 7 de dezembro aniversário de casamento, 10 de dezembro aniversário do Guilherme, 18 de dezembro aniversário da Giovana e 25 de dezembro é o meu aniversário. O meu ninguém lembra. Se fazer aniversário na mesma data que o povo atribui ao aniversário de Jesus, ainda que não seja, mas quem é que vai lembrar de mim e esquecer de Jesus, irmão? Nunca. Eu vou passar rodado nessa história. E eu comecei a ficar triste também, porque eu tenho uma filha e um filho. E nós que somos pais, na verdade, pai deixa de viver para si, para viver para filhos. Só vai entender isso quem é pai. Enquanto você não for pai, enquanto você não for mãe, me desculpa, mas você não vai entender isso. Você só entende isso quando você torna-se pai e mãe. E eu cheguei no hotel ali e fui orar pela minha filha e pelo meu filho. E a minha oração é: Senhor, guarda, a minha filha agora, próximo ano, já vai entrar na universidade. A minha filha prega, já começou a receber convites para pregar. Eu dou uma freadazinha, uma segurada, porque esse período de estudo, você sabe como é que é, mas esse ano ela esteve em vários lugares, recebeu vários convites para pregar. O meu filho toca bateria na igreja. Mas nada disso garante que você não vai enfrentar um problema. E o que nós precisamos, na verdade, é que Deus guarde a nossa casa e os nossos filhos. É por isso que um seminário como esse, uma escola dessa aqui, faz total diferença na vida de um jovem, na vida de uma moça, na vida de um rapaz. Eu vim aqui esta noite, antes de ser de ensinar alguma coisa para você, ou de professorar aqui para você, eu quero ser um profeta. Eu quero ser um profeta para a tua vida, moça, para a tua vida, rapaz. Eu quero ser um profeta para a tua casa, pai e mãe. E eu quero dizer que toda investida, toda ingerência do diabo para tentar desestruturar a tua casa e a tua família. Ei, os teus filhos irão galgar lugares. Ei, você que é pai e é mãe, escuta o que eu vou te falar. O teu teto será o assoalho em que os teus filhos pisarão. A forma como Deus levará eles a lugares extraordinários. E eu quero profetizar nesta noite que você, moça e rapaz, entrará naquela universidade, ou já está lá, mas nada do que está lá, as sedições e os assédios de lá, irão arrancar ou apagar a chama que foi acesa no seu coração. Não por homem, louvado seja o nome do Senhor, mas pelo Espírito
Espírito de Deus. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. E eu oro para que você entre lá, faça a diferença lá. Você já ouviu aquela fala, que ela é até um tanto perigosa, a origem dessa fala é de Rousseau, mas ela popularizou-se com John Locke. O homem é produto do meio. Só que, sabe no que é que eu creio? É no que está no Salmo 84 e verso 6. O que é que a Bíblia diz lá, pastor? Passando pelo vale de Baca, vale seco, árido, torna ele um manancial de águas. Como assim, pastor? John Locke disse que o meio muda você, mas a Bíblia diz que você muda o meio. John Locke diz que a influência do lugar onde você está transformará você, mas a Bíblia diz que você, cheio do Espírito Santo e do conhecimento do céu, vai mudar aquele lugar, vai influenciar aquele ambiente. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Deus está te trazendo para um tempo de conhecimento. Quando eles vierem com as propostas dele, sabe o que é que você vai dizer? Eu tenho um propósito, e quem tem propósito não se embaraça com as propostas. Deixa eu ver quem quer isso para a sua vida. Levante as duas mãos, abra a sua boca agora e glorifique o nome de Jesus neste lugar. Quando eles vierem com as propostas, você vai dizer: eu assumo um compromisso no meu coração de não me contaminar. É por isso que você precisa conhecer. É por isso que você precisa estar munido desse conhecimento. Sabe para quê? Para você transmitir este legado de segurança, de identidade preservada, e de que nenhum ambiente, por mais nocivo que seja, vai mudar você. Pelo contrário, você vai mudar aquele ambiente. Eu nunca esqueço que quando a minha filha, pastor, é até que horas aqui? Me ajude, o senhor pode falar? 9h30, já estou terminando. Tá bom. Escute, quando a minha filha pediu para mudar de escola, estudou 10 anos na escola, 12 anos na escola batista. E lá na escola batista começava com a aula com oração, louvor e meditação. Ela chegou e disse: papai, eu preciso de algo mais desafiador. O ensino lá, para falar a verdade, não está dentro daquilo que eu quero. Se eu visse um filho seu, é muito bom, né? Ou seja, ele quer ser desafiado. Nós escolhemos uma escola e fomos muito criticados. Não, essa escola é da editora Abril, é da Globo, e lá vem aquela coisa toda. Vieram para cima da gente. A nota nessa escola lá, a nota 5 lá equivale a 8 em qualquer outra escola, para vocês verem o nível. Minha filha faz uma média de, isso antes da pandemia, porque a pandemia degringolou tudo, acabou com tudo. São 2 anos aí praticamente perdidos. E ela fazia 5, 6 provas por semana. Mas o desafiador é que quando nós chegamos lá, primeiro dia de aula nós fomos levar os nossos filhos lá. Quando chegamos lá, primeira coisa que nos chamou a atenção: 3 banheiros. Banheiro masculino, banheiro feminino e o banheiro transgênico, né? É isso mesmo? É isso mesmo, é? Transgênero. Transgênico é de soja. Tá certo. Muito obrigado. Vocês estão vendo que eu entendo muito de transgênico. É aquele banheiro que o Joãozinho que se acha Maria entra lá, e a Maria que se acha Joãozinho entra lá. Já está dando um problema isso aí, vocês já viram. Quando nós vimos aquilo ali, a minha mulher disse: sangue de Jesus tem poder. Eu falei: olha, nós criamos os nossos filhos, estamos criando os nossos filhos não é para nós, é para enfrentar mesmo o mundo, para fazer a diferença em qualquer lugar. 2, 3 dias depois, a minha filha chegou no café da manhã e disse: papai, o negócio lá é complicado.
Se no Colégio Batista a gente escutava uma música evangélica e meditava lá, ele solta um mantra, pede para todo mundo fechar os olhos e meditar. O que é que eu faço? Eu falei, medite também. Ela falou, mas como assim? Eu falei, medite na lei do Senhor. Você não é obrigado a meditar no que está lá. Papai, e a música? Eu falei, deixa aquilo para lá, minha filha. Medita na lei do Senhor. Depois ela chegou para mim e disse, papai, tem um problema, a diretora de núcleo lá não gosta de crente. Eu falei, é aí. É o lugar. Papai, mas o negócio lá é complicado. Para o senhor ter uma ideia, na classe que eu estudo, só tem eu e a Manu, que é a melhor amiga dela, que é filha de um pastor também de evangélico. As outras eu não vou nem dizer aqui para vocês o que é. Desde esquerdista, petista, que você imaginar, é o que tem lá. E um monte de coisa a mais. Papai, elas dizer que é crente lá é complicado. Eu falei, minha filha, você não precisa dizer o que você é. Você só precisa viver. Lutero disse, pregue sempre e todos os dias, sem parar. Se preciso for, use palavras. Pregue com a vida. Pregue com o seu comportamento. Pregue com a sua conduta. Você não precisa falar nada. A sua vida vai falar por você. O maior testemunho e a maior mensagem não é com o microfone na mão. A maior mensagem é aí embaixo, com a vida. A Giovana falou para mim que uma dessas amigas dela que tinha ojeriza de crente, ela ia passando no intervalo, ela estava sentada num banco lá, chorando copiosamente. A Giovana disse, é a minha oportunidade. Chegou do lado dela e disse, eu posso sentar aqui do seu lado? Ela disse, pode. Mas olhou assim para a Giovana com uma certa repulsa. Giovana disse, eu posso colocar uma música aqui para você ouvir, para me ouvir com você? Ela falou, pode. Aí a Giovana colocou aquela música que, muito famosa, é Ocean. É isso mesmo? Hã? Oceano. Mas é porque eu quero falar inglês. Vocês não entenderam. Não quero falar oceano. Oceano eu sei. Todo mundo sabe. Eu quero falar é Ocean. É isso mesmo? Quero falar é Don to High, Ponto Rain. Aí a Giovana botou lá o oceano. Vou ficar no oceano mesmo que dá mais certo, viu? Esse negócio de nordestino querer falar inglês dá um problema. Ela colocou o celular lá e botou aquela música. E esses adolescentes de hoje dominam o inglês. Não mais do que eu, mas dominam. E aquela menina começou a ouvir aquela música. E ela começou a abraçar a Giovana. Ela disse, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida com essa música. Quando a música terminou, Giovana disse, sabe quando a fera está no momento da fraqueza? Giovana disse, eu posso orar por você? Ela disse, como é orar? Ela disse, eu vou falar com Deus ao seu respeito. Ela disse, sério? Sim. Giovana botou a mão no ombro dela e fez uma oração. Quando Giovana terminou de orar, ela disse, você não sabe o desejo que eu estava tendo hoje. O desejo de hoje era de terminar tudo, de acabar com tudo. Mas esse momento mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou todas as coisas. Sabe aquela diretora de núcleo? Quando eu fui deixar a Giovana para a última aula, e depois nessa aula lá ia ter um tal de um como é que chama? Que fica o povo na beira da fogueira. Luau. Giovana, papai, eu vou para um luau. Eu falei, como é que é? Quando falou em luau, na hora eu pensei, Giovana na beira da fogueira, um artista com violão na mão, ó. Eu falei, peraí, eu estou vendo a mão do capeta nesse negócio. Minha filha, deixa eu ir com você. Papai, pelo amor de Deus, só vai para o luau. Eu falei, eu fico numa distância considerável que dê para me dar uma voadora.
Papai, fique tranquilo. Eu deixei e fui buscar. Quando eu fui buscar, ela já veio sorrindo. Fique tranquilo que está tudo tranquilo. Ela entrou no carro e disse: papai, sabe aquela diretora de núcleo que não gosta muito de crente? Eu disse: sei. Ela me abraçou hoje chorando. E sabe o que é que ela falou para mim? Ela disse: Giovana, eu vou lhe pedir uma coisa. Se você continuar no Sigma, eu não ia nem dizer o nome, acabei dizendo o nome da escola. Se você continuar nessa escola, eu vou pedir para você continuar sendo essa menina cheia de Deus que você foi este tempo inteiro. Segure suas mãos lá em cima, que eu vou profetizar para você esta noite. Não importa o ambiente onde você vai, moça e rapaz, Deus vai usar a tua vida naquele lugar. Não é o ambiente que vai moldar você, é você que vai mudar aquele ambiente para a glória de Deus, a glória do Evangelho, a chama que tem incendiado você, este poder que nós chamamos de pentecostal, esse espírito que tem se apoderado de você, vai levar você naquele lugar, e vidas que estão ali vazias serão cheias através do enchimento que está na sua vida, e pessoas ali que não sabem nada de glória experimentarão a glória de Deus que está na sua vida, e pessoas ali que só ouviram do inferno irão experimentar o céu que está em você. Deixa eu ver quem recebe esta palavra hoje. É bacandorosia. Abacandorosia lá baixa. Quando você mergulha na história do movimento pentecostal, você vai perceber que Deus é um Deus de coisas simples. 1727 começou o movimento dos chamados morávios, avivamento dos moravianos. Eles começaram uma oração em família. Aquele negócio foi tomando uma proporção tão grande que daqui a pouco eles começaram a ver crianças manifestando dons e talentos espirituais. Aquela reunião de oração, chamado de avivamento dos moravianos, que era para ser só uns dias, durou 100 anos de avivamento, mudando a história de uma nação. Los Angeles, um endereçozinho numa rua chamada Azusa, 312, 1900. Descendente de escravo, William Seymour. É isso mesmo, né? William Seymour. Nem ler direito não sabia. Aleluia. Sabe do que é que eu me lembro aqui? Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sabe do que é que eu me lembro aqui? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, pequenas para confundir as grandes, loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir e aniquilar as que são. Quer ver um detalhe?
Salmo 113, versos 5, 6 e 7. Quem é como o nosso Deus, quem curva-se para ver os céus, ergue do monturo o desprezado e o desvalido, e o coloca no meio dos príncipes do seu povo. Olhe para cá. O William Seymour começou uma oração na casa dele. Escuta isso aqui. Depois de Atos capítulo 2, foi o maior avivamento da história. Dentre os muitos missionários e pregadores que surgiram na Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa, 2 deles. Escócia, né? Suécia, Daniel Berg e Gunnar Wingre tiveram um sonho, e no sonho eles viram uma palavra, uma cidade com o nome Belém. Eles foram para o mapa mundo. Não tinha esse negócio de Waze e não sei o que, não. Foram para o mapa mundo e procuraram lá, viram lá Belém do Pará. Aleluia. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Foram pegar um navio para embarcar. Aí tem uma história de milagre aí que eu vou deixar para outra hora. Extraordinário. Pegaram o navio, chegaram em Belém do Pará, ficaram comendo manga debaixo de um pé de manga. Quem já foi em Belém já visitou lá. Foi lá o almoço e a janta deles lá por alguns dias. Hospedou-se na casa de alguns crentes que já estavam lá. Mas eles começaram a falar sobre este movimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo enche, que você fala língua estranha, que se torna uma nova pessoa. Celina de Albuquerque, a primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Sabe o que aconteceu? Aquilo começou a se alastrar de uma forma extraordinária. Este fogo e esta chama começa com 2 tições, aleluia, chamado Daniel Berg e Gunnar Wingre. Deus te trouxe para este seminário para dizer: a partir daqui, onde você pisar a planta do seu pé, Deus vai encher o lugar. Pastor Adriano, eu termino agora. Pastor Adriano, sabe qual é o problema? Eu quero, mas eu me sinto incapaz. Aí está a maior prova de que Deus chamou você. Você achou que era o contrário, né? Deus não trabalha com autossuficiência. Eu. Quando Deus chamou Moisés, dentre as crises que Moisés teve, uma delas foi: quem sou eu? Na outra, quem é o Senhor? Eu nem me conheço, nem conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor da história. Aí parece que eu vejo Deus dizendo: é esse mesmo. Porque o autossuficiente não dá espaço para Deus. Mas aquele que está dizendo assim, ó: eu não vou conseguir. É pesado demais para mim. É demais para mim. É esse que Deus está dizendo: você é a ferramenta apropriada para eu usar naquilo que eu quero. Você se lembra daquela máxima que nós usamos a vida inteira? Deus não chama só os capacitados, mas capacita quem Ele chama. Não importa quem é você, não importa de onde você vem, não importa o contexto que você nasceu. Eu já vou ser muito direto: você tinha tudo para dar errado, mas olha onde é que você está aqui, ó. Olha onde Deus te colocou. E eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Está pensando que parou por aqui? Está pensando que parou aí? Deus ainda tem muito mais para fazer na sua vida. Você
nem imagina. Olha para cá, eu nasci dentro de um contexto desprezível. Alguém olhava para mim e dizia: vai ser mais um bêbado ou vai ser um drogado, não servirá para nada por causa do ambiente. Ei, Deus é especialista em tirar coisas extraordinárias de ambientes que alguém olha para ele e diz: isso aqui não vai produzir nada que preste. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Aí lá em Atos capítulo 3, olha o que é que Pedro diz: em nome de Jesus, o Nazareno, aqueles que vocês desprezaram, é no nome dele que nós vamos incendiar o mundo. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Vamos fazer o seguinte: amanhã pela manhã eu termino esse aqui e entro no outro, tá bom? Vamos combinar assim, para não estourar o horário e não cansar você. Eu vou pedir para você segurar na mão da pessoa que está do seu lado. Está todo mundo com as mãos lavadas com álcool aí? Beleza. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Cadê o ministério de louvor para me ajudar aqui? Todo mundo segurou aí na mão? Deixa eu ver se está ok. Levanta a mão dessa pessoa. Meu Deus, olha que coisa linda. Nós vamos começar com aquela: eu quero viver algo novo. Segura aí, por favor, enquanto eles começam aqui. Olhe para cá. Eu queria que quando você cantasse isso, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Isso partiu da oração de Abacuque, né? Quando Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, ele está dizendo: sabe o que? Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, faz outra vez. Faz outra vez. Fazer meu coração arder de novo é faz outra vez, é avivamento. Olhe para cá, escuta isso aqui. Deus marcou um encontro com você neste seminário. Você não tem ideia do que estava na presciência de Deus. Quem me conhece sabe, eu sou muito, às vezes até demais, pé no chão, com essa questão de profecia, profetizar. Mas tem uma palavra profética aqui dentro de mim para você. Eu não vou voltar com ela. Deus vai levantar neste seminário moças e rapazes com uma graça tão grande que você vai ver pregadores, pregadoras, profetas cheios da graça de Deus. Pastor Adriano, qual é a oração que eu devo fazer para isso acontecer, pastor? É muito simples. É só você dizer: faz de novo, Senhor. Sabe do que é que eu me lembro? Segura aí, segura aí. Segura aí. Quem visitou Londres, principalmente se for
cristão evangélico, ele vai pedir para ir na casa de John Wesley. Eu já fui lá algumas vezes e toda vez que eu vou lá eu faço questão de ir lá. É um ambiente assim, você chega ali, a cama lá onde ele morreu, o lugar onde ele dobrava os joelhos, os lugares, tudo virou museu e as pessoas vão lá para conhecer a história de John Wesley. Há mais de 100 anos atrás, escuta isso aqui, uma caravana dos chamados Batistas do Sul, Estados Unidos, os Batistas do Sul são os mais conservadores. Uma caravana de adolescentes foram visitar Londres e foram conhecer a casa de John Wesley. John Wesley foi o maior pregador da história da Inglaterra. E eles visitaram a casa de John Wesley. Interessante que da janela da casa de John Wesley, você vê o túmulo de John Bunyan, que foi outro grande avivalista. Escuta isso aqui. E eles visitaram a casa de John Wesley, terminou e voltaram para o ônibus para continuar o passeio deles. Quando o Cicerone da caravana fez lá a triagem para ver se estava todo mundo lá, estava faltando um adolescente. Ele perguntou, o que está nessa poltrona aqui, onde é que ele está? Alguém disse, olha, nós vimos ele na casa de John Wesley lá, e é bem provável que ele esteja lá. Aí o Cicerone voltou na casa de John Wesley. Quando chegou, ele estava no lugar onde John Wesley orava. Antigamente você podia chegar lá, dobrar os joelhos e orar lá também. Aí o povo começou a bagunçar, sabe como é que é? Vai chegando, aí hoje não pode mais, mas na época podia. Quando ele chegou lá, aquele adolescente estava com os joelhos dobrados, orando naquele lugar. Aí ele não quis atrapalhar a oração daquele adolescente, deixou ele orar. Sabe qual era a oração dele? Senhor, faz de novo lá nos Estados Unidos o que o Senhor fez aqui na Inglaterra. A oração dele era, faz de novo, Senhor. Aquele moço não quis atrapalhar a oração dele. E ele orava dizendo, assim como o Senhor levantou aqui na Inglaterra John Wesley, levanta um John Wesley lá nos Estados Unidos também. Faz de novo. Escute, segura aí. Quando aquele adolescente estava terminando a oração e terminou a oração, o Cicerone da caravana bateu no ombro dele e disse assim, Billy Graham, a caravana já está saindo. Sabe quem era aquele adolescente? Billy Graham, o maior evangelista do século 20. O homem que de uma vez só pregou, aleluia, e 1 milhão de pessoas ouviu a sua voz. Ei, o estado do Maracanã lotou de ficar abarrotado como nunca antes para ouvir Billy Graham pregar uma mensagem e centenas de vidas aceitar Jesus. Deus te trouxe aqui esta noite, moça e rapaz, você que está dizendo, faz de novo, Ele vai levar você lá para a sua cidade, ou se você é daqui, incendiado para a glória do nome dele. Não solte a mão dessa pessoa, pega na mão dela, levante a mão dela agora, por favor. Eu quero ouvir essa oração. Senhor, faz de novo. Comece a orar agora. Jesus vai começar a encher jovens da sua graça agora. Você que nunca falou em línguas estranhas será batizado com o Espírito Santo agora. Tem renovo neste lugar, tem graça neste lugar, tem presença neste lugar, tem glória de Deus neste lugar. Cadê você? Deixa eu ver você orando. Faz meu coração arder de novo. Já começou aí, ó. Medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Já começou aí, ó. Eu já tô vendo ele sacudir. Labacá. Eu quero viver Urabacandarás. Faz meu coração, pelo amor de Deus, abre a tua boca. Fazendo todo medo desaparecer,
aparecer, trazendo sobre mim. Enche Jesus essa moça agora. Enche Jesus esse rapaz agora. Pega ele agora. Espírito Santo, sacode ele agora. Muda a vida dele agora. Meu Deus. Faz de novo. Faz de novo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, Espírito Santo, como lá em Pentecostes. Urabacauaxeriabacandará. Enche agora. Ele já está enchendo aí, ó. Ele já está enchendo aí, ó. Ele já, meu Deus. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Ele quer te encher. Ele quer te sacudir agora. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Aqui o que dizer, e o que dizer, e o que fazer quando ele vem. Aqui, mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Aqui, eu estou vendo muitos jovens com lágrimas nos olhos. É Maria Candoro Biara Séria Candará. Uriabaga Shuria Candará. Pastor André, sabe qual é o sentimento que está enchendo o meu coração aqui? Incendiados. Guarde o que eu vou falar agora. Incendiados será o maior evento de juventudes do estado de Rondônia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém neste lugar que não é crente ainda? Levante a mão para eu lhe conhecer. Uma pessoa não evangélica. Levante a mão para eu lhe conhecer. Um jovem. Alguém que veio
convidado. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Olha do teu lado aí, por favor, me ajuda. Pastor, tem uma pessoa aqui do meu lado, me ajuda, por favor. Tem alguém? Tem alguém nesse lugar que não é crente ainda? Segure a mão lá em cima para me ver. Uma pessoa não evangélica. Se está do seu lado, aponta para mim. Pastor, aqui do meu lado tem uma pessoa. Só me ajuda. Há alguém? Há alguém? É todo mundo crente? É todo mundo crente? Eu quero orar por você e devolver o microfone. Eu quero orar por você e devolver o microfone. Eu vim aqui para orar por você. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Levante suas mãos, por gentileza. De mãos levantadas, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos colocando uma vírgula na primeira noite do Incendiados. Ainda temos amanhã pela manhã, à noite, segunda-feira. Deus, essa moça e esse rapaz que veio aqui esta noite, ele está sendo incendiado, Senhor, para viver algo extraordinário na sua vida. Deus, o Senhor não vai perdê-lo para o diabo, nem para nenhum outro mais que porventura tenta tragar esta moça e este rapaz. Há um plano, há um projeto, há um propósito para estas vidas, Senhor. E eu quero te pedir agora, meu Deus, que a tua graça envolva, enche, abrace, como um manto a vida desta moça e deste rapaz. Para que eles vivam, Senhor, experiências extraordinárias na tua presença. Se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado e orar por ela, me ajude. Faça isso agora. Talvez há uma palavra profética no seu coração para essa pessoa. Ore por ela. Amanuria candenarase, alabanuria canchorobi alase, alabaragandara suria canchorobi alagase, uriabai kamanuria yelama waxerai. Ore, 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 não pare de orar. Deus, ore, por favor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo,
Fale em línguas estranhas agora. Se você nunca falou em línguas estranhas, seja batizado agora. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu medo, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu medo, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todos sempre.